Silêncio no set, em 6 apostos. Começa agora. Eu sou só a maquiadora? O podcast que prova que de só a gente não tem nada. Afinal, por trás de cada rosto na tela existe um maquiador. Episódio 7, Ação Figuração. O episódio de hoje é em homenagem aos meus queridos amigos figurantes. Pessoas que cumprem um papel importantíssimo no cinema. Pessoas que marcaram minha vida, minha carreira e as primeiras pessoas que eu maquiei na vida. Há uma peculiaridade quase invisível na figuração e talvez seja justamente isso que a torna tão essencial. O figurante é aquele que não ocupa o centro da cena, mas sustenta o mundo ao redor dela. Sem ele, o cinema perde densidade, perde verdade, perde vida. Pense nos épicos silenciosos ou nas grandes produções. Já se entendia que nenhuma narrativa existe isolada. A figuração nasce como necessidade estética e narrativa. Construir mundos habitáveis. Não basta um protagonista forte. É preciso um entorno que respire. Na chamada Era de Ouro de Hollywood, multidões eram coreografadas com precisão quase militar. Filmes históricos, musicais e dramas urbanos dependiam profundamente da figuração para criar escala, contexto e credibilidade. Aqueles rostos anônimos eram, na verdade, os guardiões da verossimilhança. Existe algo também simbólico. Muitos dos grandes nomes começaram ali, no fundo do quadro. Brad Pitt, Julia Roberts, Sylvester Stallone, Jack Nicholson e Clint Eastwood transitaram pela figuração até conquistarem protagonismo. E aqui no Brasil, a Tânia Maria, em O Agente Secreto. Carrega essa verdade com uma beleza rara. Antes, ela esteve na figuração de Bacurau, um filme que por si só já trata da coletividade como força narrativa. Ela estava ali, compondo o mundo. E depois, emerge. Não como alguém que saiu do fundo, mas como alguém que sempre pertenceu à imagem, apenas em outro plano. Isso nos lembra de algo essencial. O cinema não é feito de hierarquias rígidas, mas de camadas de presença. Cada pessoa em cena carrega uma parte da verdade do filme, e isso diz muito. A figuração não é apenas função, é escola. É onde se aprende o tempo do set, o silêncio entre ação e corte, o respeito pela construção coletiva. Ele reage, observa, compõe e respira dentro da cena. Precisa entender o tom, drama, comédia, tensão e traduzir isso sem roubar o foco, mas também sem desaparecer. E do ponto de vista da caracterização, a figuração é ainda mais crucial, porque não existe protagonista crível inserido em um mundo falso. O cabelo, a maquiagem, a roupa, tudo precisa conversar também com quem está no fundo. Mas vamos às nossas tradicionais histórias. Tem uma turma aí que não representa a maioria, mas eu sou obrigada a dizer porque eu uso esse canal aqui como manifesto. Tem uma turma que tem o péssimo costume de chamar figurante de mocorongo. Vocês sabiam disso? Eu não ouvi 1, 2, 3, eu já ouvi milhares de vezes, infelizmente. Teve uma figurante que desmaiou de calor numa cena de carnaval e não davam água para ela beber. E os figurantes com a boca roxa dentro da piscina, abraçando-se entre si de tanto frio, numa cena de clube no verão, porém filmada no inverno. No nascer do sol, representando o pôr do sol. Imagina você numa piscina, no frio, às 7 horas da manhã, tendo que sorrir. O que eu sei é que como maquiador eu precisei cuidar muito das bocas roxas. É meio surreal dizer, mas foi verdade, eu vivenciei isso. A boca do pessoal ficando roxa e eu tendo que cobrir com maquiagem. E os figurantes morrendo de fome numa cena de baile de gala com uma grande celebridade em foco. Ofereceram comida para a equipe e para ela. E quando um deles foi até a bandeja pegar um sanduíche, ouviu um grito da assistente de direção. Agora não! Quem falou que é pra comer? Começou uma discussão pesada entre ela e a figurinista, que resolveu defendê-los, dizendo que estavam cansados, com fome e que era uma tremenda falta de educação negar isso naquele momento. Gente, não era aquele momento impossível, porque a gente sabe que tem hora que não dá mesmo, mas não era. Foi maldade, foi falta de empatia. E a celebridade famosíssima que estava filmando uma cena de festa com várias crianças figurantes que tinham que ficar correndo em volta dela. Ninguém para oferecer água para os coitadinhos. Mas para a famosa, claro, né? Ofereceram uma água de coco. E ela, muito educada, solta. Alguém quer água de coco?
50 crianças em torno dela. Como que ela ia dividir uma água de coco para 50 crianças? Pensa, gente, 50 crianças, uma famosa, uma água de coco. Eu sei que a cena foi tão absurda que a produção se tocou que tinha ficado feio e saíram oferecendo água Não de coco. pros coitadinhos. Ai, gente, foi constrangedor. Inclusive, essa cena, infelizmente, é corriqueira. Tanto que um amigo querido, que hoje faz papéis de protagonista, mas já fez muita figuração, me mandou esse trecho que vocês vão ouvir agora. Nossa, com certeza, maravilhosa, porque é isso, né? Ator, então, amor, é uma coisa, né? Esses tempos eu fiz uma figuração, é que eu preciso sentar e organizar as ideias e puxar na memória, porque eu tô meio tão bodeado assim na área, sabe, E me aconteceu recentemente, assim, eu peguei uma figuração pra fazer, né? Tava precisando de dinheiro, tal, aquela coisa. E, eu também, tipo assim, fui tratado, né, assim, e eu sou educado, essa coisa toda, bom, você me conhece, né? E aí tinha uma galera pegando um lanche, né, mas assim, já tinham passado no meio do matagal lá um lanchinho pra gente, tudo bem. Aí eu só fui lá pra pegar, assim, um copo de suco, de refrigerante, uma água, só pra descer o lanche, né? Veio uma fiscal e já tinha gente lá. Que, nossa, colocou uma fitinha pra não passar e me tratou como se eu estivesse cometendo um crime. Ah, mas eu também não fiquei quieto, né, amor? Essas alturas da vida. Aí depois começaram a passar, né, um suco e tal lá pra galera, mas assim, sabe, umas coisas absurdas assim, não era pra ficar ali, não era nada disso, era só pegar e sair, acabou. E falando em falta de empatia, uma vez filmamos numa área rural, com uma figuração caracterizada com diversidade étnica, muitas cores, figurinos, adereços. Foi super cansativo, debaixo de sol, e na hora de desproduzir, fui eu e minha equipe com lencinhos, com os produtos corretos, com maior cuidado, e de repente, a gente viu a produção apressando os coitados para ir pra van. Vai, a van vai sair, todo mundo na van, senão vocês vão ficar aí. É a última van pra figuração, entra. Eu sei que tinha um caminhão-pipa do lado, gente, e vocês não acreditam. Ligaram a mangueira do caminhão-pipa e mandaram eles entrarem na água. Mandaram ver de mangueirão neles. Não tinha toalha, não tinha cuidado. Olha, parecia cena de filme de guerra, campo de concentração. Um horror. E um outro figurante que foi sequestrado numa comunidade por acerto de contas? Essa dá um episódio inteiro, gente. Eu sei que deu mó BO na filmagem e a gente tinha cena de continuidade e o cara desapareceu. E não vou contar o resto, deixa pra quando eu contar essa história vocês saberem o desfecho. E também tem os furos, que poderiam ser resolvidos com treinamento adequado. Geralmente, esses furos acontecem com figurantes marinheiros de primeira viagem. Tipo, olhar pra câmera quando não deve, esquecer e segurar o celular na mão em cena de época, ou a clássica que muitos maquiadores que estão me ouvindo aqui já vivenciaram. Você acaba de maquiar e encontra a pessoa no banheiro mudando tudo. Cabelo, maquiagem, continuidade, tudo em risco. E em risco também o nosso nome, como maquiadores, como caracterizadores, né? Mas, gente, teve uma engraçada com esse contexto. Era uma cena com umas 50 senhoras, 70 a mais. Como era uma concentração muito grande de perfis parecidos, eu acho que o casting teve um pouco de dificuldade e acabou trazendo pessoas sem experiência. Aquela coisa. Amiga, que indica amiga, pô, vamos fazer uma ponta no filme, vamos lá se divertir, vamos passar um dia legal e aparecer na televisão. A gente percebeu, na hora de maquiar, que muitas delas não gostaram, porque a cena pedia senhorinhas mais caretas. Só que hoje, né, gente, muitas mulheres 70 a mais são lindas, modernas, gostam de maquiagem, de roupa que tá na moda. E elas foram com uma expectativa, mas a realidade era outra. E a gente foi conversando ali, uma por uma, explicando, convencendo, enquanto a gente maquiava. Até que deu o horário do almoço. A gente ia almoçar, voltava para os retoques e tinha continuidade da cena. Quando terminou o almoço, eu fui pro banheiro escovar o dente. E o que eu vejo? Um mutirão da maquiagem. Juro. Era um banheiro que era tipo um vestiário, com um espelhão gigante assim na horizontal e tinha umas 30 delas enfileiradas nesse espelho, passando Batom vermelho, delineado, blush. sendo que isso não estava no briefing do filme.
eu fui obrigada a chamar a assistente de direção e a produção de elenco, porque isso ia prejudicar o meu trabalho. Sim, eu dedurei minhas novas amigas. Elas não gostaram muito, não. E eu vou falar que deu mais trabalho pra tirar do que pra maquiar. E tudo isso atrasou a filmagem. E eu penso, muitas vezes um treinamento adequado resolveria. Muitas nem sabiam o que estavam fazendo ali. Isso pra mim mostra algo que eu senti muitos anos com a maquiagem. Não somos importantes, não somos considerados. Até dá uma... Aí para tudo. E a responsabilidade de um filme inteiro se inclina para aqueles que não eram importantes. E talvez seja aí que mora uma das maiores verdades do cinema. O fundo constrói o primeiro plano. E eu digo isso também a partir da minha própria história, porque foram os figurantes as primeiras pessoas que eu maquiei. Foram eles a minha grande escola. Foram eles que me ensinaram a olhar, a decidir rápido, a entender textura de pele, formato de rosto, figurino, contexto. Foram eles que me ensinaram a criar, porque quando você tem que maquiar 200, 300 pessoas em um único dia, não dá pra ter dúvida, não dá pra confirmar, você tem que fazer. Não dá tempo de perguntar, não dá tempo de hesitar, você olha, entende e faz. E ali, nesse fluxo quase instintivo, se constrói um olhar. Foi ali que eu aprendi a ser maquiadora de verdade. E é curioso pensar que tanto a figuração quanto a maquiagem ocupam esse mesmo lugar. O lugar do, entre aspas, invisível. Mas é um invisível que sustenta tudo. Porque não existe protagonista crível sem um mundo verdadeiro ao redor. Não existe personagem sem alguém que o construa. E talvez o erro mais comum seja esse: achar que o que não aparece, ou que aparece pouco, não importa. E importa muito. Porque o cinema não é feito só de quem fala ou de quem está no primeiro plano. É feito de quem observa, de quem sustenta, de quem constrói em silêncio. O figurante não é só um coadjuvante da história e o maquiador não é só um acessório de cena. Nós somos parte da engrenagem que faz tudo existir. E quando tudo funciona, ninguém percebe. Mas quando algo falha, todo mundo vê. E esse é um dos maiores paradoxos. E também uma das maiores belezas do nosso trabalho. Ser, entre aspas, invisível e ainda assim ser essencial. Envie sua história para maquiagemnocinema@gmail.com. Pode ser anônimo, pode ser curto, pode ser desabafo. Quero construir aqui um espaço para revelar que, por trás do só, existe técnica, responsabilidade, sensibilidade e um trabalho essencial para que o cinema aconteça. Então coloque os fones de ouvido, prepare a pipoca e bom filme, ou melhor, bom podcast. Eu sou só maquiadora? Bom, isso a gente vai descobrir juntos.